apresenta Educação em Debate. Olá, Educação em Debate no ar. Sempre muito bom ter sua companhia e audiência ao longo desse programa da Educa TV, que promove a discussão de temas que fazem parte do nosso dia a dia e que, claro, transformam a educação. E quando a gente fala em transformação, educação, é claro que esporte está no meio. Por isso, na edição de hoje, você vai conhecer mais sobre os Jogos Escolares Municipais, o GEM. Esse é um projeto que acontece na Rede Municipal de Ensino, aqui de Campinas, há 16 anos. Tem revelado grandes atletas e tem mudado a vida de muitos estudantes. Por isso, fique com a gente até o final, porque todos os detalhes você vai conhecer hoje. Então eu pergunto, você já ouviu falar no GEM? Os Jogos Escolares Municipais têm como objetivo a prática de esportes. É o momento mais aguardado pelos estudantes. Para você ter uma ideia, os Jogos Escolares Municipais tiveram sua 16ª edição em 2024 e a participação de 33 escolas da Rede Municipal de Educação de Campinas. Os jogos partem da organização dos professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Todo ano é um grande evento que leva os estudantes a vivenciarem o esporte em sua integralidade, democratizando a vivência da cultura esportiva. A ideia é de que o esporte seja visto como uma prática educativa. Isso porque o esporte traz elementos que envolvem o lúdico, a concentração, a socialização, a formação cidadã, o movimento do corpo e da mente, sendo fundamental para a promoção da saúde e para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Agora eu quero saber de você aí de casa. No seu tempo de escola, já participou de algo parecido com os Jogos Escolares Municipais que a gente tem aqui em Campinas, o GEM? Eu não fazia esporte nenhum na escola. Na minha época, não tinha atividade nenhuma. E atividade é muito bom. O jogo de bola, todo tipo de atividade é muito bom para as crianças, ocupa a mente das crianças e exercita, é um exercício bom. Eu falo por mim mesmo, eu acho que o esporte ajuda a ser saudável, sabe? Faz bem pro bem-estar. Então, se você é uma criança tímida, você pratica um esporte, você provavelmente vai arrumar um grupo de amigos e aí, consequentemente, você vai ficando melhor da vida, sabe? Mentalmente, fisicamente, socialmente também falando. E para entender, saber como que funciona, desde a organização até a prática do GEM, os Jogos Escolares Municipais aqui de Campinas, a gente convidou uma especialista da área que atua diretamente no GEM. É a Bia Passos, ela coordena esse projeto tão bacana e traz agora os detalhes. O GEM, é a sigla de Jogos Escolares Municipais, é uma ação da Secretaria de Educação que promove um evento esportivo, competitivo, para as escolas do ensino fundamental da Rede Pública de Campinas. Então, é um evento para todas as crianças de 6º a 9º ano. A gente tem o GEM já há 16 anos, começou com uma união dos professores que pensaram em fazer jogos escolares entre seus alunos, e isso tomou forma, cresceu, e hoje a gente já está com essa cultura do GEM. Então é uma parte, faz parte da cultura da educação física escolar da cidade de Campinas, o GEM. Bom, dito isso, a gente também tem essa mesma ação para os alunos com deficiência, que é o ParaGEM. Então, aí fazendo uma analogia à Olimpíada e à Paralimpíada, a gente tem o GEM e o ParaGEM. Então, o ParaGEM é um evento competitivo para os alunos matriculados na rede pública. O GEMA, ele tem uma outra visão. O GEMA é para a totalidade dos nossos alunos com deficiência. É uma atividade de vivência esportiva e de vivência de atividade física, lúdicas, brincadeiras e esporte também,
para todos os alunos deficientes da rede. E aí é um dia no primeiro semestre, um dia no segundo, que a gente para e todos os alunos vão para um dos nossos parceiros e a gente faz atividade física o dia todo. Essas crianças fazem educação física na escola, também vivenciam isso, mas quando a gente sai desse ambiente, só a troca de ver outras crianças, muitas vezes com as mesmas dificuldades, com outras limitações, outras formas de lidar com o dia a dia e com aquela brincadeira e tal, isso já é um ganho muito grande, esse intercâmbio é muito rico. Então a troca é muito importante para os professores, para os familiares, para as gestões. Então o GEMA é, na verdade, um grande congraçamento, é um evento de inclusão na sua palavra, assim, na possibilidade mais abrangente da palavra. Eu fiz uma pesquisa uma vez na escola e falei, qual é a maior lembrança que você vai levar da escola? E assim, a grande maioria falou, participar do GEM. Tem a emoção do ganhar, do perder, do competir, do estar na frente dos outros, a própria movimentação física e a criação do nosso corpo, quando a gente faz isso junto com alguém, na frente das pessoas, isso essa criação, ela cria relacionamentos muito mais fortes, muito mais próximos. Então, é muito comum a gente ver as crianças que participam do GEM, numa equipe, ficarem muito mais próximas depois. Então, quando a gente fala, o GEM contribui, inclusive, para o comportamento dessas crianças dentro da escola. Eu não tenho dúvida disso. O esporte faz isso. No Educação em Debate de hoje, a gente vai te trazer todos os detalhes do GEM. Essa ação muito bacana que envolve alunos e professores e também toda a comunidade escolar, família, amigos, é todo mundo incentivando o esporte. E além disso, você vai conhecer também o GEMA e o Paragem. São atividades que colocam os alunos com deficiência para se mexer, para participar e mostram também como eles têm potencial. É inclusão por meio do esporte. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então nada de sair daí. Eu só vou mudar de cenário porque os nossos convidados que vão trazer todos os detalhes já estão me esperando. Então fique com a gente, rápido intervalo, só para mudar aqui, colocar as câmeras no lugar, que a gente volta para falar sobre o GEM. Então, tô te esperando. Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Voltamos com mais um Educação em Debate aqui na tela da Educa TV. Falei que era rapidinho, já voltamos para falar de esporte, falar como ele acontece dentro das escolas municipais aqui de Campinas. A gente vai detalhar agora com o Luiz e com o Samuel, que são os nossos convidados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os Jogos Escolares Municipais, o GEM, que envolve assim, várias escolas, vários alunos, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de vocês dois, lembrar você de casa que eles são professores de educação física, não é isso? Então, obrigada, viu, pela participação. A gente sabe que é correria, tem muita coisa para fazer na escola, mas fizeram questão de participar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Bom, então fala um pouquinho de Jogos Escolares Municipais. Quando se fala em GEM, é aquela loucura, né? Todo mundo querendo participar, aluno, animado. Mas o GEM, ele é o quê? Como é que ele começa? Já é direto na escola? Como é que vocês fazem a preparação do GEM? Começa no início do ano? Como que é? Eu organizo da seguinte forma, eu pego alunos que são do Grêmio, a escola tem um Grêmio bastante atuante já há bastante tempo, e dentro do Grêmio tem a diretoria de esportes. Então, eu pego esses dois alunos, eu tenho uma conversa com todos os alunos da escola, peço para que eles me indiquem de quais modalidades eles gostariam de participar.
Pego essa lista gigante, dou na mão da coordenação do Grêmio, eu escolho um capitão, normalmente alguém do 9º ano, que eu sei que já tem algum tipo de envolvimento com aquela modalidade, e esse capitão, junto com os alunos do Grêmio, é quem montam a equipe. Então eu só falo para ele, ó, o prazo é tal data, eu preciso até esse dia, nome completo, documento, data de nascimento, tudo preenchido, e eu só assim. Então, logo na sua primeira resposta, a gente vê que quando a gente fala de esporte, não é só dentro da quadra, né, no campo ali, movimenta várias áreas da escola, um Grêmio super participativo. Você é de qual escola? Só pra gente já deixar Eu sou claro. da MS Padre Emílio Miotti. Então lá é assim que vocês funcionam. Dessa forma. E você, Samuel? Eu sou da MF Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, lá no São Marcos, né? Eu tô há pouco tempo na rede, né? E primeiro, assim, gostaria de elogiar assim, o trabalho do Luiz, porque a gente ouve muito falar sobre esse exercício de autonomia que ele faz com os alunos, que eu acho que é super importante. Foi a minha segunda vez no GEM, e esse ano eu fiz uma organização ensaiando algo próximo do que eu quero chegar, que é o que o Luiz faz, que outros professores fazem, né? Que é esse exercício de autonomia. Então a gente começou, eu também comecei com o Grêmio Estudantil. A nossa primeira decisão coletiva foi sobre o nosso novo uniforme. Os alunos do Grêmio decidiram coletivamente o escudo da escola, que a gente não tinha o escudo esportivo ainda para colocar no uniforme. Decidiram as cores do uniforme, né? E nós fomos atrás aí para fazer a compra, o design, né? E produzir esses uniformes. Logo no começo do ano, a gente fez uma pesquisa de interesse entre os alunos para levantar quais modalidades que interessavam a cada aluno, qual aluno tinha essa gana de competir, de estar presente ali, de representar a escola. E depois a gente passou por um processo de escalação. Esse sim foi mais centralizado comigo e com os demais professores, mas não é meu objetivo manter isso, né? Acho que foi um ensaio esse ano para ver até onde eu conseguia tatear, né? Conversando com colegas de vocês, então cada escola desenvolve, forma a equipe de uma forma, então. Isso. Mas pelo que a gente vê, é sempre assim, bem democrático, participativo, envolve outras áreas aí da educação também. Eu acho que os professores buscam a área que as modalidades são de maior interesse dos próprios alunos, né? O GEM tem hoje 11 modalidades, os alunos podem participar de 2 modalidades coletivas e 2 individuais. Então, não tem aquela priorização daquele aluno que é destaque na aula de educação física, que se sobressai em todas as modalidades, ele não pode participar de tudo. Então, ele tem que também fazer uma escolha do que ele vai participar. Então, o professor tem que filtrar isso também para conseguir montar as equipes com o número mínimo de alunos para estar disputando os jogos. E quando a gente fala de GEM, acontece uma mistura com os alunos de várias salas, de várias turmas, idade também, como que vocês definem? Nós temos as modalidades que são sub-15 e as modalidades que são sub-13, né? Então, na sub-15, tradicionalmente, quem vai competir são os alunos que estão mais ou menos no 8º, no 9º ano. Mas isso não impede, o regulamento não impede que alunos mais novos participem também do sub-15. Então, muitas vezes, até para estimular já a formação de uma tradição na escola, a formação de alunos mais jovens que vêm participando do GEM desde o 6º, do 7º, é comum que esses alunos estejam também nas modalidades sub-15, né? E aí tem as modalidades sub-13, essa sim, para os alunos normalmente do 6º e o 7º, mas mesmo nelas a gente acaba encontrando alunos do 5º ano, às vezes participando, né? Já fazendo a sua estreia. E definida a equipe, aí começam os treinos, como que é na escola, na sala de aula, tem alguma parte teórica para explicar o que é aquela modalidade esportiva, ou é tudo dentro de quadra? A apresentação teórica está dentro da própria disciplina de educação física, né? Você apresenta as regras, um pouco da história da modalidade, mas não tem nada, pelo menos no meu caso, nada específico voltado para os jogos. Mas eu sei que os alunos se organizam, os pais ficam responsáveis pela quadra, eles vão para a quadra da escola, eles vão para quadras próximas ali, eles se organizam por conta para fazer os treinos. Como que é envolver a família na prática esportiva? É muito bom. Algumas famílias são muito participativas dentro da escola nesse processo. Nunca houveram críticas no sentido negativo da situação, mas sempre tem um pai ou outro que é mais próximo, que quer ajudar, que gosta de se envolver. E aí eles querem saber do resultado, querem saber quando é o jogo, pedem para ir junto, mas aí no regulamento não é permitido a presença de torcida, então a gente tem que explicar. Aí gera uma sensação de frustração nos pais, mas tudo isso é tranquilo de lidar. Né? Algo que acontece muito, pelo menos lá na Ehrenberg, né? Durante o GEM, depois que o GEM acaba, a gente tem muitos pais entrando em contato com a escola, com os professores, para agradecer pela participação do filho, elogiar a organização do evento, dizer que o filho tomou interesse pelo esporte, que o filho veio pedir
para fazer uma escolinha de esporte, para comprar um material esportivo, para assistir um jogo de uma equipe que joga na região. Então, quer dizer, eu acho que os pais conseguem enxergar, né, a mudança que faz esse primeiro contato com o esporte formal para esses alunos, né? Eu acho que o objetivo do GEM não é necessariamente você descobrir talentos esportivos. Tem muitos objetivos dentro do GEM, mas com certeza a família percebe o impacto positivo, né, sobre essas crianças e esses adolescentes, porque muitos deles, depois do GEM, começam a ter um interesse. Eles buscam peneira, lugar para participar depois, para manter a relação, até como forma de treinar para o ano seguinte, tá? Já que a escola não consegue treinar, eu achei um lugar que tem treino de basquete de sábado de manhã. Então o aluno se desloca até ali, a família leva. A gente conhece os mais próximos, né? Então a gente vai indicando um ao outro, mas a família se envolve também nesse momento pós-competição do GEM mesmo. Vocês estão falando aí que é sucesso, né, no final do GEM. O GEM, os Jogos Escolares Municipais, já está na 16ª edição, né? Então, assim, teve uma evolução ao longo dos anos. Vocês estão aí, você falou que está há pouco tempo, né? Mas e você, Luiz? Eu estou na rede há 11 anos. Há 11 anos, então tem acompanhado esse processo do GEM. Lembra como era lá no passado? Evoluiu bastante. Antes nós tínhamos uma parceria, eram outros professores que realizavam a organização, toda a parte logística. O professor que estava à frente era um professor da PUC na época, então todo o jogo era realizado dentro da PUC, nas quadras da área de educação física. Aí depois, num segundo momento, a equipe mudou e aí era uma outra mentalidade, aí os jogos foram todos no Taquaral. Aí agora a gente está num terceiro momento e o que a gente busca hoje é parceria público-privada, para que esses jogos aconteçam todos em espaços cobertos, para que se tiver sol, chuva, o que estiver acontecendo, a gente não precisa alterar a data, porque é uma logística muito grande. Então, eu estou pensando em 8, 10, 12 professores que vão, às vezes, deixar de dar aula naquele dia, dentro da escola, então existe uma logística de quem vai substituir, como é que isso vai ser suprido, logística com empresa de ônibus, alimentação, contratação de equipe de arbitragem. Então, remarcar isso é muito difícil. Então, tendo essa possibilidade dos jogos acontecerem no espaço coberto, é assegurado que vai acontecer. Então, isso é o que a gente teve até esse ano e espero que se mantenha para os próximos. A participação de alunos também está numa crescente? Sim, com certeza. Assim, eu posso falar pela Ehrenberg, né? O GEM efetivamente virou um assunto na escola. Os alunos perguntam do GEM do primeiro dia de aula até o último dia. Quando o GEM termina, eles já estão perguntando do GEM do ano seguinte, né? Então, tem um potencial muito grande, inclusive, para a produção de registros, né? Então, lá na Ehrenberg, a gente começou, desde o momento da escalação, falou, a escalação vai ser liberada dia tal, vai ficar no mural da escola. E foi um acontecimento, né? A gente colocou a escalação no mural, os alunos foram em massa, assim, deu até uma bagunça na entrada das aulas, mas a gente falou, não, essa é uma bagunça boa, né? É uma bagunça, assim, que mostra, né, a comunidade escolar unida em torno de um objeto, né? E no final do GEM a gente também fez uma compilação de todos os registros fotográficos que a gente tinha. Eu incorporei isso na disciplina de educação física e a gente fez um trabalho sobre biografias de atletas com as fotografias dos nossos atletas junto. Fizemos um mosaico com as fotos, né? E agora na reunião de pais a gente pôde observar como todo mundo parava nesse cartaz com as fotos do GEM para olhar e falar, olha aqui, ó, meu filho tá aqui, olha eu aqui, esse foi o dia que eu ganhei a medalha, tá? Então, quer dizer, assim, é um potencial muito grande para envolver a comunidade escolar como um todo, né? Não só os alunos. E quando a gente fala de esporte, acaba auxiliando também nas outras disciplinas. O que vocês percebem dos alunos, né? Esses alunos participativos que gostam de jogar, gostam de se mexer. E nas outras disciplinas também, o esporte auxilia em tudo? Eu enxergo que o GEM é uma grande possibilidade do aluno criar vínculos com a escola, do aluno se sentir pertencente à escola. Então, a hora que o aluno entende que ele é parte da escola, eu acredito que o comportamento dele, o envolvimento dele, o desempenho dentro da escola muda. E a gente vê, sim, casos de alunos que muitas vezes são aquele aluno que dá trabalho, vira e mexe, tem outro professor chamando a atenção, e a hora que você leva para o GEM, você fala, não, o aluno se portou dessa forma, ele agiu dessa maneira. Os professores sentem orgulho daquilo e falam, olha, realmente, depois disso que você narrou, parece que o aluno é outra pessoa dentro da sala de aula tradicional. Então eu acho que o GEM tem essa potência também, né? O esporte faz muito isso de se sentir pertencente a um lugar ou a uma equipe. Então, no caso dos alunos, a equipe é a própria escola onde eles estudam. Exato. Vocês falam que querem incentivar, né, a prática esportiva, mas ao longo desses anos do GEM, o GEM já revelou grandes atletas aí?
Vocês lembram? Vou puxar a memória de vocês. Já, Aquele aluno que você falava, não acredito que ele joga desse jeito. eu tenho uma ex-aluna que hoje treina na Orcamp, que é a equipe de atletismo de Campinas. Acho que ela ficou em terceiro lugar como atleta de destaque da própria Orcamp esse ano, a Júlia. Tá indo para vários lugares no Brasil, tá visando campeonatos fora do país, e ela foi revelada no GEM. O pessoal da Orcamp tem esse olhar, né, que é o espaço é o CEAR, eles são uma equipe voltada para o atletismo, então eles convidam os alunos a voltarem a treinar, e ela foi uma aluna que foi revelada no GEM, e deu continuidade, hoje está fazendo faculdade de educação física e pensa em seguir como carreira de atleta ou treinadora depois. Bacana. Então ela é um dos casos. Seus alunos também surpreendem, Samuel. Eu, no curto período que eu pude observar, né, eu imaginei que ia demorar mais tempo para eu ver esse tipo de resultado, mas eu já comecei a notar, por exemplo, alunos que passaram em peneiras, alunos que entraram em projetos esportivos, alunos que muito depois do final dos jogos do GEM estão ainda toda semana indo treinar, já estão se organizando para participar de campeonato pelas equipes onde eles estão treinando, assim, né? Fora o que eu notei, assim, do interesse desses alunos em dizer assim, olha, eu quero para o meu futuro ser atleta. E não atleta de futebol, que é o mais comum, né? Se você pergunta para os meninos nas escolas públicas e para várias meninas também, eu quero ser jogadora de futebol. Mas o GEM, ele começa a gerar um discurso diferente, né? Os alunos falam, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar handebol, eu quero fazer atletismo, eu quero buscar, né, evoluir nesse esporte novo que eu não conhecia, que eu não praticava. Muitas vezes esse aluno não tem acesso, sem ser pelo GEM ou pela escola, a esses esportes, né? E eu comecei a ver que, poxa, eles estão com 13, 14, 15 anos, eles estão indo atrás de buscar isso agora. Então eu imagino quando eu tiver mais tempo de casa, né, talvez eu tenha surpresas agradáveis aí no caminho, né? Talvez esses alunos eu venha reencontrar eles em outros espaços. São 11 ou 12 modalidades? São 11. 11 Se eu modalidades. não tô errado. E é basquete, futsal, vôlei. Handball, né? São as 4 tradicionais de quadra. Aí nós temos damas e xadrez. Me ajuda aí, Samuel. Tênis de mesa, tênis de quadra, o atletismo, e esse ano a gente colocou 2 modalidades de apresentação, que foi a ginástica artística e o badminton. Então são 11, é isso mesmo. E todas essas modalidades têm o feminino e o masculino? Todas elas com masculino e feminino. Mas que vale a pena. Muito, demais. Tem uma importância tremenda, assim. Eu acho que é responsabilidade da escola e da educação física você democratizar o acesso ao conhecimento corporal, né? Então, como eu estava falando, assim, tem muitos alunos que, se não for pela escola, eles não vão ter contato com as modalidades esportivas que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade, né? Então, eu acho que diversificar as práticas na educação física e explorar ao máximo as modalidades que o GEM permite que os alunos participem, mesmo que assim, poxa, não deu para treinar direito essa modalidade, não importa, a gente tem que marcar a presença ali, a gente tem que ir, a gente tem que dar nosso melhor, os alunos têm que experimentar esse evento, experimentar essa modalidade, porque acho que isso é uma grande porta que se abre para eles, né? Eu acho que tem uma importância tremenda essa diversificação e a nossa escola fez questão, né, de participar de tudo esse ano. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema, viu? A gente vai ainda detalhar mais os Jogos Escolares Municipais, mas antes eu preciso chamar um intervalo, é rapidinho. No próximo bloco eu continuo falando com o Luiz e o Samuel, então não saia daí, a gente volta em instantes. Educação em debate. As diversidades são o tema dessa conversa. Venha questionar as barreiras que ainda nos separam. Toda quarta, às 10 da noite. Educação em debate. Estamos de volta para o último bloco do Educação em Debate. Hoje a gente está falando sobre os Jogos Escolares Municipais. O GEM é uma ação que acontece nas escolas municipais aqui de Campinas há 16 anos. Mas antes de voltar a falar com Luiz e Samuel, eu quero lembrar que a sua participação também é muito importante. Tem o número do nosso WhatsApp, esse QR Code aí, você já consegue também falar diretamente com a gente. Então manda sua mensagem, a gente quer saber como que é a sua participação no esporte.
Quando estudava, hein? Ou seu filho na escola, pratica alguma atividade? Conta pra gente. Agora, voltando aqui a falar com o Luiz e o Samuel, está falando sobre os Jogos Escolares Municipais. Eu queria entender de vocês, porque eles vão competir. Precisa aí, vai ter o vencedor. Como que é trabalhar isso? Aquele time que vai ganhar, aquele que vai ficar em segundo lugar, como que vocês trabalham isso com as crianças, com os estudantes? Isso também faz parte, né, do todo dessa ação? Acho que isso faz parte do desenvolvimento socioemocional dos alunos, né? Eu gosto sempre de conversar com eles antes, durante e depois do GEM, que na vida a gente perde coisas e ganha coisas, e isso vai acontecer o tempo inteiro, não é só no esporte. E a gente tem que ser capaz de lidar, né, com a derrota e com a vitória, né? Tem um mau perdedor, mas tem um mau vencedor também, aquele que vence e quer pisotear o outro, quer diminuir o outro, quer destruir o outro, quer anular o outro. E eu acho que a gente não pode, né, cair naquela competitividade destrutiva, né, que existe em outros setores da vida. Assim, o esporte, ele tem todas as facetas da vida social, tem as coisas ruins também, mas ele também tem uma competitividade leal, saudável, educativa, plural, democrática, e é essa competitividade que eu acho que a gente busca construir com os alunos, né? É o que a gente vê, né? Quando acontece o GEM, eles estão ali, né, competindo, fazendo tudo, mas eu lembro de ver cenas que aquela que perdeu, o atleta que perdeu, mas o outro que pegou em primeiro lugar vai lá, conversa, abraça, tem isso, né? Um apoiando o outro, é bacana de ver isso. Eles criam muitas relações ali com alunos de outras escolas, como você disse. Às vezes não só com quem jogou e ganhou ou perdeu, mas pessoas que estão na arquibancada, que se encontram, amizades que, segundo eles, duram depois por via rede social ou se encontram em algum lugar. Para mim é um aspecto mais complicado e delicado do GEM. Fazê-los lidar de forma mais tranquila com essa derrota. A impressão que eu tenho, e eu posso estar enganado, é que é um negócio que dura muito pouco e passa. Eles lidam bem com aquilo. Mas para mim é um sentimento de preciso melhorar esse aspecto. E eles precisam passar, né, Luiz? Sim. Eles precisam passar, essa que é a questão. E ano passado foi minha primeira participação do GEM, e o contraste para a participação desse ano, a minha percepção, né, em relação a essa frustração dos alunos, né? O time de vôlei feminino também, por coincidência, né? Eu fiz toda uma preparação com todos os times, dizendo, gente, vai vencer quem tiver mais treinado, vai vencer quem tiver que vencer. Vocês vão perder no jogo, não significa que vocês não têm valor, não significa que vocês não se esforçaram, né? Eu fiz todo aquele preparatório, né? E elas perderam, não foi de chocolate, eles perderam, né? E quando elas chegaram na escola, elas chegaram sorrindo e entraram na escola gritando assim, desclassificadas! E eu falei, opa, alguma coisa clicou, né? Porque elas estão brincando com a própria frustração, elas estão arrumando um jeito de elaborar essa frustração. E isso acho que faz parte desse desenvolvimento, né? Desse processo de aprender a perder. A gente precisa aprender a perder na vida, a gente vai perder. O maior dos campeões é perder na vida. Isso é bacana, né? Ver essa evolução dos alunos, né? E, Luiz, você disse que cria vínculos com alunos de outras escolas também. E o que a gente vê dessas 2 edições que eu fui no GEM? O vínculo com o professor também. É muito grande. É um carinho que eles têm que a hora que termina a partida, chega no professor, agradece, abraça, chora, joga água no professor. Também vocês criam esses vínculos com os alunos, é importante também para a evolução deles? É uma relação que extrapola a relação de sala de aula, né? Deixa de ser uma relação mais direta de aluno-professor, essa coisa do técnico, da responsabilidade do aluno fora do ambiente escolar, de lidar com as emoções, de ser um bom perdedor, de ser um bom vencedor. Você cria vínculos com os alunos, a ponto assim, do aluno sair da escola no 9º ano e te mandar mensagem no ano seguinte querendo saber como é que tá o GEM, tá tendo treino, posso ajudar, como é que tá, quando onde vai ser, posso assistir, mesmo ele sabendo que ele não pode ir. Então, isso cria aquele vínculo que eu falei com a própria escola também, né? O aluno que participa do GEM parece que ele tem um laço com a escola muito mais forte. Mas agora, você falou que não pode assistir, há 2 anos a gente tem uma novidade, né? Os jogos, as finais dos Jogos Escolares Municipais, elas são transmitidas ao vivo pelo YouTube da Educa TV. Outra coisa que a gente vê também por meio dessas transmissões, a escola para, né?
O professor, que não pôde levar a turminha para torcer, lá os demais alunos, coloca telão nas salas de aula e todo mundo fica assistindo as partidas e assim, vibrando, né? É uma torcida que, então não é só os alunos que participam do GEM, envolve toda a escola. No Miote, as aulas com os ciclos 3 e 4, que são os alunos do sexto ano, são de manhã, que é no horário do jogo. Então, no dia da final do basquete, por exemplo, que nós chegamos com o feminino na disputa do bronze e o masculino na disputa do ouro, a escola parou para assistir. Ninguém deu aula aquele dia. Cada um dentro da sua sala, que ninguém teve coragem de juntar todo mundo no refeitório, mas as 8 turmas da escola pararam para assistir aos 2 jogos, por conta da transmissão. Na sua escola também, todo mundo participando desse. Lá é invertido, né? O período dos jogos é o período dos ciclos anteriores, né? Dos pequenos. E a gente ainda não teve a oportunidade de organizar isso, mas eu já estava com essa ideia na cabeça de divulgar com antecedência para as professoras da manhã, dizer, olha, porque é interessante uma produção de identidade, né, nesses alunos, né? Uma identidade com a escola, o que o Luiz está dizendo. E mesmo sem essa audiência, assim, os alunos pequenininhos, de segundo, terceiro ano, eles me viam levar os grandes para o jogo, eles me viam entregar o uniforme para os grandes, eles me viam, às vezes, fazer um treino com os grandes. São irmãos, são primos, são sobrinhos dos grandes. E eles me conheceram pelo nome, eles começaram a me parar no momento de saída para perguntar, professor, vai ter GEM? Eu vou poder ir no GEM? São alunos pequeniníssimos, de 8 anos. Então, acho que o GEM ele extrapola muito os alunos atletas, vai muito além, né? A gente está falando do GEM, mas também existe o GEMA. Explica pra gente o que é o GEMA. O GEMA é um evento voltado para alunos públicos de educação especial. Então, são ofertadas diversas modalidades, onde os alunos vão para vivenciar algumas modalidades esportivas. Eu acho que o GEMA ele tem uma preocupação muito justa, assim, de tentar garantir o direito ao esporte para as crianças com deficiência. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas têm, assim, uma luta muito maior para garantir os direitos que as pessoas sem deficiência têm como dados já, né? Então, dentro da escola, isso é uma luta né, nas cidades do país, é uma luta pelo transporte, é uma luta pela acessibilidade, é uma luta para ter uma cuidadora, é uma luta para ter as professoras de educação especial que a gente tem, as excelentes profissionais aí da rede fazendo trabalho nas escolas, né? E então o GEMA ele tem essa característica de vivência, de exploração, de mostrar para esses alunos que, ó, esse mundo existe para você, a gente precisa arrumar um jeito de você acessar esse mundo também, né? Porque infelizmente a nossa cultura muitas vezes deixa as pessoas com deficiência de lado e elas calcificam uma ideia de que esporte não é para elas, né? Quando eles chegam lá naquele espaço que vocês preparam, a gente também já teve a oportunidade de fazer reportagem. É único também, né? É uma alegria, um brilho nos olhos, tipo, eu tô aqui. Sim, muito maior do que no GEM, que no GEM você sente aquela tensão da competição, do rendimento, que para esses alunos não. É um estado de euforia quase. A gente vivenciou no SESI o GEMA esse ano, cara, aquilo era maravilhoso, você percebia a emoção, a alegria dos alunos de estarem ali, vivenciando aquilo tudo. A gente tá falando do GEMA, né? E o Paragem? Paragem. Qual que é a diferença? O GEMA ele tem um intuito mais participativo e de conhecimento de possibilidades mesmo. O Paragem ele já é um evento mais voltado para a área da competição. Então existe a Paralimpíada, os Jogos Pan-Americanos, que são possibilidades para que pessoas com deficiência façam da vida de um atleta mesmo. Então a gente está tentando ali propiciar para esses alunos a experiência da competição. Então eles vão, no GEMA todo mundo participa. No Paragem, todo mundo participa, mas vai ter quem ganhou e vai ter quem perdeu. E também é um trabalho com eles. Sim, e eu acho que a gente não pode subestimar nossos alunos de educação especial, né? A gente precisa propiciar para eles também esse desenvolvimento socioemocional de lidar dentro, claro, do ferramental de cada aluno, com a vitória e com a derrota, com a frustração, né? Com o frio na barriga de que estou indo competir, né? E eles são plenamente capazes. Tanto que a gente realizou o Paragem e a gente notou que nossos alunos de educação especial são plenamente capazes de lidar com a competição. Inclusive, na hora da premiação do atletismo, a gente estava próximo na Unicamp, né? E a forma como eles conduziram foi muito bacana, que eles iam chamando a prova, anunciando os vencedores pelo microfone, e a gente ficava procurando para ver a alegria do aluno que ganhou. Contagiante, a emoção de simplesmente ir lá e receber uma medalha e ficar tirando foto.
Então foi um momento muito prazeroso para a gente enquanto professor e com certeza para os alunos também. E quando a gente fala desses alunos, eles também acabam tendo um rendimento melhor nas outras disciplinas, na evolução deles, desenvolvimento? Então, é uma pergunta difícil. Eu acho que uma correlação entre isso teria que ser examinada assim, cientificamente, né? Mas eu acredito que existe um potencial que a gente não sabe o que o aluno vai fazer com esse potencial, mas com certeza algo muda na vida do aluno em termos de pertencimento, de identidade, né? Como o Luiz estava dizendo, de repente essa criação dessa identidade do aluno com a escola, essa sensação de pertencimento, pode fazer com que ele se abra mais, né, a se relacionar melhor com os demais colegas, com os demais professores, com os conhecimentos que estão sendo produzidos e ofertados ali na escola. Eu acho que isso pode acontecer, né? Não sei dizer se é uma certeza, mas eu acho que uma porta se abre com certeza. A gente está falando do hoje, né? A prática esportiva agora, mas isso reflete lá no futuro também? Eu penso que sim, né? Eu acho que é imprevisível o que cada um faz com as experiências que tem, né? Eu acho também que, como eu falei anteriormente, o GEM não tem o objetivo de produzir atletas de rendimento, não é isso, mas propiciar o acesso à cultura corporal, fazer com que esse aluno acesse um patrimônio da humanidade, que é o esporte, né? E a gente, da educação física, entende o esporte como simétrico à música, ao teatro, à dança, né? O esporte é um patrimônio cultural. As pessoas têm que ter o direito de vivenciar, consumir, conhecer o esporte. Não é uma questão de vaidade, né, da nossa profissão, mas ouvir um aluno dizer, eu quero ser professor, tem uma potência nisso que é muito... Para você, como professor, como é participar disso tudo? Do GEM, do Paragem, do GEMA? Como que é? Acho que tem dois lados, né, Luísa? Porque quem vai para educação... Eu não sou do esporte. Primeira coisa assim, né? Eu fui para educação física porque eu era da luta, outras razões. Mas eu acho lindo o esporte, né? Sempre gostei de assistir, sempre gostei de acompanhar uma coisa ou outra, né? E aí eu me divido em dois quando eu tô no GEM, né? Tem o Samuel professor, né? Precisa pensar, olha, tô aqui por razões pedagógicas, eu tô aqui acompanhando os alunos, o foco é na aprendizagem deles, eu vou ajudar a organizar, eu vou lembrar do regulamento, eu vou manter a disciplina para que nada saia do controle. O Samuel profissional. Mas tem o Samuel pessoa, que eu me apaixono, eu torço, eu me emociono, né? Eu gosto de estar ali. Então tem momentos em que tudo se funde, né? E isso é muito visível quando os times ganham, né, na final, em que o professor às vezes entra para a quadra que nem uma criança. Às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes pulando, né? Um jogando água no outro. Isso acontece mesmo, né? A gente se sente um pouco aluno também nesse momento, né? A gente sai um pouco da máscara do professor e se permite abraçar essa emoção, né? Junto com os outros. Eu penso exatamente igual o Samuel. Então, assim que a gente puder divulgar, eu quero deixar o convite para a gente gravar mais um programa, contar para o pessoal de casa quando vai ser o GEM, o Paragem, GEMA, porque a expectativa está grande, como a gente viu aqui ao longo dessa edição, tá todo mundo querendo participar, todo mundo querendo saber os detalhes. Então, eu já deixo o convite aqui, porque 2025 promete, né? Promete. Possíveis expansões à vista, inclusive. Opa, lembrando que a gente divulga tudo aqui na Educa TV, né? E que as finais a gente espera também vai passar tudo ao vivo no YouTube da Educa TV. Então você de casa vai poder acompanhar todos os detalhes. Eu já aproveito para relembrar que 2023, 2024 as finais foram ao vivo e tá tudo lá no nosso YouTube. Você pode acessar e ver a emoção dos alunos em quadra. É coisa linda de se ver, então vale a pena conferir a edição de 2023, 2024, quando a gente começou então a transmitir. Luiz, Samuel, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho, segue aqui os meus parabéns para toda a equipe do GEM também, porque quem acompanha, a gente acompanha mais de fora, é um evento muito grande, é um evento muito bacana e mexe com toda a comunidade escolar, então parabéns ao trabalho de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vivi. Bom, e antes de encerrar, fica aqui a pergunta, né? Você aí de casa, como que tá a sua prática esportiva? Tá se mexendo? Tá fazendo alguma atividade? Seu filho, você que tem criança na família, estudante, e aí? Como que é a participação dessa criança, desse estudante, nos jogos, nas atividades,
na área de educação física? Conta pra gente. E também se lembrar, olha, quando eu estudava lá na escola municipal, fala o nome pra gente, eu participei já do Gene. Manda pra cá, manda seu registro, que a gente quer saber a sua história envolvendo o esporte. Tô esperando, hein, a sua mensagem pra gente divulgar aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência, sempre é muito bom ter você com a gente. Nada de mudar de canal, porque ainda tem muito programa educativo aqui. Então, nada de mudar de canal, continue. A gente se vê ao longo aí da programação. Tchau! Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.